Gente, eu preciso compartilhar algo pessoal para ajudar muitas pessoas que talvez possam estar na mesma dificuldade nesse processo evolutivo de despertar de consciência. Então, essa questão, né? Se eu como carne, isso me mantém, né, como um ser inconsciente, um ser adormecido? Essa questão de eu ter a consciência de que isso é errado, que isso é involutivo, né, vai prejudicar esse meu processo de expansão, de crescimento, de evolução. É sobre isso que eu vou conversar com vocês e espero que te ajude em algum sentimento de culpa. E aí, né? Porque nesse processo, quando a gente começa em busca do despertar da consciência, né? Que eu tive meu despertar com 34 anos, quase 35, então veja bem, sei lá quantas vidas eu já vivi. E nesta eu só sei que com os 35 que veio ali, o despertar. Então, o quanto que é importante a gente ter ali a compaixão, ser o nosso próprio amigo nesse processo evolutivo. Por quê? Porque quando eu até postei no meu Face pessoal, anos atrás, que eu tinha me tornado vegana. Tinha ali me despertado a consciência para várias informações, né, do quanto que comer carne a gente está ingerindo energia densa, do medo, né, do sofrimento que nos mantém conectados a essa energia de terceira dimensão. E ali, né, sabendo, assistir vários vídeos, né, Terráqueos é um vídeo bastante chocante, né, que te ajuda nesse processo de despertar, ou seja, matar uma outra vida para se alimentar, realmente ali você está ingerindo toda a energia do sofrimento, né, que fica todo o registro ali, né, emocional e etc, tá, na energia daquela carne animal, né, e ali também quando eu vi que o porco, né, gente, ele é um animal muito inteligente, então ele sofre muito mais que os outros, né? Eu falei, gente, aí fui e incorporei o veganismo na minha vida por 3 meses e adoeci. E ali eu fiquei muito mal, chorei, voltei a comer carne, me sentindo naquela sensação de culpa, sabe? Meu, eu tenho a consciência, como assim eu vou voltar a comer a carne? E aí que veio todo esse meu processo também de despertar para o meu outro processo evolutivo, que é correlação ao meu sistema biológico, né? Então aí eu comecei a passar a ir em busca de informações de como que eu agora tendo a consciência de que isso é evolutivo, né? Que o sistema Matrix ele sempre vai fazer de tudo para vibrarmos na frequência negativa do medo e da culpa. Isso é o que mais é disseminado na nossa sociedade, tá? Então, de que adianta, né? Muitas vezes você tem ali a consciência, como eu tive, sobre todo o assunto relacionado, o quanto que comer carne, além de você ingerir energia densa, também você está alimentando o sistema Matrix através da agropecuária, né? Ganhando infinidade de dinheiro. E eles ganham dinheiro, né? Através do sofrimento dos animais, né? Então, gente, realmente eu passei por um processo, acho que durou um ano, tá? Nesse processo de busca de informações, de como eu poderia estar ali removendo esse sentimento de culpa, né? Porque querendo ou não, gente, como eu falei, não sei quantas vidas eu vivi, eu só sei que nesta vida, com quase 35 anos, que eu despertei. Então, todo mundo tem o seu próprio tempo, o seu relógio de despertar e também o relógio biológico de despertar, porque a gente tem esse corpo denso, né, esse corpo físico. Então, o que que acontece? Também tem o próprio processo dele de adaptação nesse processo do despertar da consciência, porque eu tentei por 3 meses e depois adoeci, tá? Então tem no registro do nosso DNA, da mesma maneira que no registro akáshico, tem ali todos os registros das experiências que vivemos, sentimentos e etc. Também tem registrado em nosso DNA a questão de sei lá quantas vidas que a gente ingeriu carne. Então, assim, eu diria que
Quem me conheceu, né, na minha própria era anterior, quando eu ainda era inconsciente, antes do processo de despertar, gente, eu adorava tomar uma cervejinha, ir para uma adega, ouvir uma música, né, um rock, ir ali tomando uma cervejinha. Hoje, naturalmente, essa vontade passou. Naturalmente, gente, a ponto de eu comprar lá a cerveja que eu adoro e não ter mais a vontade, né? Então eu diria que de uma forma natural, desse meu processo de consciência, né, eu consegui de uma forma natural que isso, né, foi removido. Então aonde que eu quero chegar, né? Então ali eu fui, divulguei com orgulho, né, com aquela consciência de que, nossa, eu vou postar no Face que eu vou ser vegana e etc. Mas eu não consegui, entende? O processo de perder a vontade, o desejo pela cerveja que aconteceu naturalmente, com a carne, né, não aconteceu, né? Eu acabei ficando doente, tive que ficar semanas me recuperando. Então ali eu falei, gente, eu tenho que buscar informações, porque de nada adianta eu ficar alimentando em mim mesma a culpa por eu ter a consciência, mas eu não consegui colocar em prática. Veja bem, todos nós estamos aqui no processo evolutivo, cada um tem até as suas próprias dificuldades internas, nem que seja biológica, através do registro do DNA, né, de quanta carne a gente já comeu em todas as nossas vidas. E aí, nessa procura por respostas para me auxiliar nesse meu próprio processo, né? De ter a consciência de que é errado comer carne, mas ali eu tá num conflito com o meu corpo, ou seja, ainda não entrou em sintonia, corpo e mente, entendeu? Então aí, gente, eu quero compartilhar esse livro, tá? Ó, da Linda Goodman, Signos Estelares. Gente, aqui eu descobri, encontrei a minha resposta, a resposta que eu procurava para a remoção dessa culpa que estava me mantendo numa energia dessa de terceira dimensão. Então a gente precisa ter compaixão em todos os setores aonde a gente busca evoluir. Nós não evoluímos de uma forma geral em todos os nossos corpos. Tem a mente, tem o corpo e etc. E o quanto que é importante a gente se permitir ser guiado, né, pelo nosso eu superior. Que aí eu tava ali, né, vendo livros e etc, quando eu vi o título Signos Estelares, que eu nem sabia sobre o que era o conteúdo, mas falou de estrela, tô lá, né? E aí, lendo esse livro, gente, ele tem muito conteúdo, ó, tá? Então, o que que acontece? Aqui ela explica esse processo que também ela passou por essa dificuldade. Eu achei formidável. Eu encontrei um livro, né, aonde a pessoa estava relatando a mesma dificuldade que eu estava passando. E ali ela disse que para esse processo também evolutivo do nosso corpo denso físico, ele também em si tem o seu próprio processo evolutivo, tá? Que é individualmente do aspecto da nossa consciência. Eu achei incrível e quero compartilhar. Então, resumidamente, além de toda a introdução que ela dá e etc, o livro em si completo, ele é maravilhoso. Então, ela fala que para esse processo, né, de evolução do nosso corpo biológico tem uma distância de 15 anos, ou seja, nos primeiros 5 anos, que é a primeira etapa, você tira a carne vermelha do cardápio e come só frango, tá, gente? Não come, ela fala para comer carne branca. Mas evita comer o porco, como eu falei, o porco ele é muito inteligente, então a tendência dele sofrer muito mais no abate é muito maior, tá? Então fica registrado na energia dele, né, na carne, todo aquele sofrimento. E aí, primeira etapa, né? Primeira fase de 5 anos, tira a carne vermelha e come só a carne de frango, evitando a de porco. Aí na segunda fase, tá? 5 anos comendo frango, depois 5 anos comendo só peixe. E aí depois de 5 anos comendo só o peixe, aí você vai para a terceira e última fase, que é o quê? Tira toda a carne e come, né, só verduras, legumes, né, tubérculos. E aí nesses 5 anos comendo tudo isso, aí vem a outra parte, né,
o top evolutivo físico, né? Que eu achei incrível, que é o quê? Completando essa transição de 15 anos, você remove, tira da sua dieta todo tubérculo, tudo que nasce debaixo da terra, porque quando ele é puxado, ele passa um processo de trauma ali. E aí chega naquela fase, né, completamente evoluída, que você só passa a comer aquilo que nasce acima da terra e aquilo que cai das árvores, ou seja, você só come aquilo que a própria mãe Gaia doa pra gente, que cai naturalmente da árvore, que nasce naturalmente acima da terra. Entende, gente? Então é incrível, eu achei esse livro muito libertador de estar removendo a minha culpa, né? Mesmo eu sabendo, né? Nossa, às vezes eu assisto alguns vídeos como da Sheliana, né? É só jogar Sheliana aí ou Mônica de Medeiros no YouTube para você compreender. E aí o que que acontece? Ela ali falando, quando ela fala dos animais, eu choro de tremer, porque eu tenho a consciência que é errado, mas meu corpo físico ainda não acompanhou, não tá equiparado. Então, gente, além de compartilhar tudo isso, né, também para trabalhar remover completamente essa minha questão de culpa. Por quê? Porque se eu ficar me culpando por não conseguir fazer ali, né, o meu corpo se equiparar à minha consciência, né, à minha consciência, eu estaria o quê? Construindo um autossabotador do meu próprio crescimento evolutivo, ou seja, eu ia ficar me culpando, né? E a culpa é uma energia densa que te mantém mais ainda conectado na energia de terceira dimensão. Então, tenha compaixão pelo seu processo de crescimento, pela sua evolução, seja de consciência, seja também do seu corpo físico, tá, gente? Então, são corpos separados. Não que separados, mas cada um tem o seu próprio histórico, digamos assim, né? Como essa questão da alimentação ali do registro do DNA, que às vezes o corpo ainda não está preparado. Então, por isso que nesse livro maravilhoso, ele deveria ser top, né? Um livro top das galáxias, gente, porque ele é libertador para todos nós que estamos nessa busca do crescimento. E eu extremamente admiro muito pessoas que são veganos, né? Nossa, quando eu olho para uma pessoa que é vegana, eu enxergo nela um nível evolutivo muito grande, né? É um ser que está aos poucos já ali fazendo a própria transição para um mundo de quinta dimensão. Por quê? Porque se a gente for buscar, né, conhecer, como própria diz a Mônica de Medeiros, que os seres extraterrestres, eles têm um corpo sutil, não tem a necessidade desse corpo físico, né, de todos esses órgãos e etc, para processar alimento, né? Então a energia deles é sutil, né? Eles se alimentam de luz, às vezes quando, né, como ela diz que quando tem uma comemoração eles comem ervas e plantas, alguma coisa nesse sentido. Entende? Então por quê? Porque eles evoluíram no corpo físico. Entende? O corpo físico conseguiu ali se equiparar à evolução de consciência. Então entenda que somos seres físicos também. Não temos só o corpo mental. Temos o corpo mental, emocional, energético, físico e espiritual. Então entenda que até o processo de você equiparar tudo isso, existe uma transição. E esse do corpo físico, mediante esse livro que eu indiquei para vocês, gente, é libertador, tá? Ele te gera uma compreensão do seu próprio processo evolutivo, sem culpa. Porque se eu ficar alimentando a culpa por eu ter a consciência de que isso é errado, né? E tudo que engloba esse aspecto de comer animaizinhos, entende? Só que meu corpo físico, ele adoece porque ele ainda não está preparado para essa vivência. Então eu preciso agora fortalecer e fazer todo o processo de reprogramação físico agora, né? Eu trabalho muito com o inconsciente, isso está na mente. Agora tem a questão inconsciente também do corpo físico. Então, essa transição que ela falou, relata nesse livro, né, que são 3 etapas, totalizando 15 anos, me deu uma liberdade no meu espírito. Eu falei, meu Deus, então esse é o caminho,
né, até para a questão do corpo físico, para ele se equiparar à sua consciência desperta, existe uma transição também. Então era isso que eu queria compartilhar. Acredito que isso possa ajudar muitas pessoas, né? Mais uma vez aqui o livro vai ajudar muitas pessoas nesse processo como eu passei. Não vibre na culpa, tá? Existe todo um processo, tá? Do corpo físico, espiritual. Quem dera se pudéssemos evoluir automaticamente todos os corpos, né? Mas eu aprendi nessa minha busca para remoção da culpa, desse aspecto de comer carne. Eu entendi e compreendi também que precisamos fazer uma reprogramação também do corpo físico, porque ele também tem as memórias ali. E o mais formidável, né? Nossa, da mesma maneira que tem pessoas que já são veganas. Nossa, eu acho incrível, né? Eu tenho até uma amiga, Sheila, também, que, nossa, Sheilinha, você, nossa, eu te admiro imensamente. E aquela questão, não se culpe, cada um está no seu processo, entende? Só que existe um direcionamento de como você pode fazer essa reprogramação, tá? Desse processo de 15 anos. Então não se culpe, porque da mesma maneira que ingere carne, e é uma energia densa que você está alimentando, não só o seu corpo físico, como também o energético, né? De te manter cada vez mais na energia densa da terceira dimensão. A culpa, ela também tem a mesma frequência. Então, é aquilo, sabedoria, compaixão pelo seu processo evolutivo. Então, gente, nossa, meu coração fica até mais leve, sabe? Porque, querendo ou não, a gente, quando entra nesse processo de despertar, né, tem o despertar da consciência, tem a questão de toda a modificação da sua realidade, que você tem que estar ali se readaptando, porque a sua lente da percepção mudou, então automaticamente todas as pessoas também irão mudar, a sua realidade irá mudar. Né? Só que uma coisa é como você sente e percebe, outra coisa é a questão do corpo físico. Então, o importante mesmo, tenha compaixão pelo seu crescimento, pelo seu processo, tá? E é muito isso que eu queria compartilhar, né? Tem amor também, porque se você já tem a consciência, isso já é formidável. Uma vez que a mente desperta, ela não volta ao tamanho anterior. Então, se ela não volta ao tamanho anterior, então é uma questão de paciência, compreensão, né? E aí, quando eu olhei para minha própria vida, né, para remover esse sentimento de culpa, aí foi quando eu analisei, poxa vida, eu não sei quantas vidas eu já vivi, eu só sei que nesta eu despertei com quase 35 anos. Então, veja bem, né? Faz 4 anos que eu despertei. Então, eu preciso também ter a compreensão para o processo agora do corpo físico. Por mais que minha mente saiba e queira, né? Como eu falei, eu fiquei 3 meses só com veganismo, fiz várias receitas gostosas, mas eu fiquei doente. Claro que tem uma crença ali desta de vida passada que sustenta toda essa questão de como o corpo recebe essa nova realidade, mas tá tudo certo. Eu tenho aqui todo o carinho, compaixão pelo meu processo agora de evoluir esse aspecto no meu corpo físico e biológico, né? Então é aquilo, gente. Qualquer pessoa que diga que você disse que você é desperto, que você é evoluído, mas você come carne. Entenda, é uma pessoa que é muito preconceituosa e também não entende, né? Como eu até postei, que eu falei que existe também o ego nesse setor, tá, gente? De despertar da consciência. Quantas pessoas que eu conheço que são super evoluídas, têm uma sabedoria gigantesca, mas o ego sempre tá ali. Isso não mostra, isso não prova que você é evoluído. Quem é aquela pessoa para falar isso? Primeiro que a pessoa, ela não vive dentro de mim. Segundo, cada um tem o seu processo único, individual, evolutivo, da mente, do corpo e etc. Então, gente,
é aquilo também. Quantas pessoas também vão te apontar. Então esse vídeo para mim está sendo como uma terapia para eu me libertar de todas essas pessoas que se dizem evoluídas, mas que não perdem uma oportunidade de diminuir o outro ser. Então todo mundo que tenta diminuir o outro ser é porque na verdade tem ali uma negatividade interna emocional. Eu preciso diminuir o outro para me sentir superior. E aí eu te pergunto, isso é evoluído? Inferiorizando, né? O próprio processo individual evolutivo do outro ser, né? Então, gente, eu acredito que ficou bem dito, né? Eu acredito que vocês entenderam qual é a mensagem que está por trás desse exemplo. Então é aquilo, não permita que ninguém te aponte o dedo, não permita que ninguém te coloque para baixo, não permita que ninguém insira, né, o padrão do medo, da culpa, da vergonha. Cada um tá no seu processo e aquele que não respeita o processo evolutivo do outro ser, para mim tem que evoluir muito ainda, porque o ego existe também nesse ego pseudo-espiritual, que eu mais conheci depois que eu despertei, é quanto ego existe nos seres taxados de seres iluminados. Então é entender que por mais que tenha uma pessoa que você admire absurdamente, como eu admiro demais quem é vegano, porque esse é meu outro objetivo de conquista. Tomara que eu consiga nesta vida. Será que eu ainda... Né, 15 anos nesse processo. Né? Mas nem que seja para eu finalizar esta vida tendo progredido nesse aspecto, eu já vou me sentir vitoriosa, porque aí na próxima vida eu já vou estar com esse registro, né, de evolução no conceito biológico. Mas, gente, é aquilo. O importante é saiba as pessoas que contribuem para a sua evolução e quais as pessoas que tentam sabotar a sua evolução. Né? Temos que ter o respeito para aquele que está na busca, que está ali se dedicando, que está buscando evoluir, seja em qual esfera for. Respeite. É o respeito para com o outro e principalmente consigo mesmo que é o fator determinante do seu processo de crescimento, né, da sua evolução, seja emocional, seja consciencial, seja espiritual, seja físico. Então tenha compaixão com todas as suas partes. E é por isso que eu vim aqui compartilhar não só, né, todo esse meu processo de despertar que entrou em conflito com o meu corpo físico e que por mais que eu quisesse me tornar vegana e tentei por 3 meses, eu adoeci. E o engraçado é que minha mãe, ela brigava comigo para comer carne. Eu acho que até meus 12 anos eu só comia arroz e legume. Era uma luta eu comer carne. E olha só, né, que engraçado. Com certeza pode ser uma crença aí, mas eu já estou trabalhando nesse aspecto. E o processo é individual. Então eu espero que eu tenha contribuído, né, falando um pouquinho da minha vida particular, compartilhando o livro que me fez encontrar as minhas respostas e quem sabe as suas respostas estão aqui, né? Porque livros, gente, muitos livros servem como chaves, né? Para abrir aspectos internos, para você se conhecer mais, você despertar e até nesse aspecto específico, com relação eu expandir minha consciência, mas o meu corpo físico parece que não está acompanhando. Gente, tenha compaixão pelas suas partes. Cada um tem o seu próprio processo, cada um tem ali o seu tempo de reprogramação. Então, tenha muito amor em todo esse seu processo, porque a energia da culpa só te puxa para baixo. Gratidão infinita. Namastê.